Belo Horizonte, conversar com Rui Costa, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Rui Costa, muito obrigado pela participação aqui no Seleção, seja muito bem-vindo. E eu já abro a pergunta para você sobre o Dudamel. Quais são as primeiras impressões que o clube tem do trabalho dele? E eu queria te ouvir um pouco mais sobre por que a escolha do Dudamel. Como é que o Fluminense chegou nesse nome do treinador venezuelano? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ele foi Zé. Fluminense, Boa Atlético tarde, Mineiro, Cirito, evidentemente. Thiago, Ana, Arnaldo. A escolha do Dudamel, ela passa muito por um perfil de treinador que nós estabelecemos desde que eu cheguei aqui e era aquilo que o presidente Sérgio sempre buscava, né? Que era um treinador que pudesse deixar um legado no clube a partir de ideias novas, a partir de uma estruturação muito clara do que seria a montagem da equipe, pensando exatamente no assunto que vocês estão tratando com tanta profundidade, né? Que é um assunto que particularmente eu gosto muito, que é deixar uma geração de atletas preparados, sendo do clube, formados no clube, para realizar desportivamente e depois virar um ativo dessa instituição e não depender de terceiros. E não são todos os treinadores que conseguem reunir todas essas características, né? E o Dudamel surgiu a partir dessa ideia, desse perfil, e é um perfil muito parecido com todos os treinadores que nós de alguma forma sondamos ou cogitamos, né? A saber, Jorge Jesus, Thiago Nunes, Rogério Ceni, Juan Carlos Osório, enfim, o Dudamel tem um perfil muito parecido, embora as trajetórias sejam diferentes, com esses treinadores que nós buscávamos e alguns até chegamos a começar uma negociação. O que eu posso dizer para vocês é que tudo aquilo que nós esperávamos, ele tem demonstrado já desde os primeiros dias, aliás, desde as primeiras vezes que conversamos com ele. Quando o presidente colocou o nome do Dudamel, nós fizemos uma pesquisa muito aprofundada de todos os jogos da seleção venezuelana, sempre comparando, através do nosso departamento de análise, o time que nós tínhamos, o time que podíamos projetar, como ele jogava, e aquilo que a gente tem acompanhado no dia a dia, exatamente o que nós imaginávamos e aquilo que nós necessitávamos. Olha, bela resposta, gostei muito que o Rui citou os técnicos que o Galo pensou, acho isso muito interessante e informo que o Sampaoli, que não conseguiu chegar a um acordo com o Palmeiras, nem com o Galo, também negociou com a seleção venezuelana, disse não. E segundo o noticiário de quem conversa com o staff dele, nesse momento negocia com os clubes mexicanos. Que perguntas vocês têm para Rui Costa ao vivo aqui no Seleção Sport TV? Eu queria saber um pouco mais, Rui, dessa questão das categorias de base. O que então o Atlético Mineiro está fazendo para trabalhar as categorias de base, para não ficar refém dos empresários, para não negociar tão cedo os jogadores da base para o futebol do exterior e para revelar os talentos? O processo de formação, o processo de captação, mas principalmente o processo de retenção desses atletas. Dar a eles o período necessário para que eles possam se desenvolver como atletas, dar o retorno desportivo para o clube. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo com muita dedicação aqui. Nós criamos o projeto de transição, mudamos toda a plataforma de gestão da base, desde que eu cheguei aqui, trouxemos um profissional de mercado, que é o Chava, enfim, fizemos toda uma reformulação que nós entendemos importante para aprimorar o processo de captação, para aprimorar o processo de formação desses atletas, mas tudo isso é muito bonito se esses jogadores não têm espaço no time principal, né? Nós temos hoje um elenco de 14 atletas que reúnem o que há de melhor na nossa formação, independente de idade, que é o grupo de transição, que nós chamamos, e que tem servido, a expressão não é muito boa, mas de sparring para o time principal. Ou seja, desde que o Dudamel chegou no Atlético, 12 atletas desse grupo de transição, 12 já treinaram com a equipe principal. Ou seja, o Dudamel sabe quem é o melhor lateral esquerdo da base, quem é o volante da base, quem é o melhor meia da base, e eles treinam com o Dudamel, ou seja, a comissão técnica da transição está presente no treino, mas o treinador principal acompanha os meninos. E nós temos hoje, todos os nossos goleiros, exceção do Vitor, são da base. Nós temos o Marquinhos e o Bruninho com contratos renovados, com quase 100%, um deles 100% do clube, o outro chegando próximo disso. Nós não temos atletas na base com menos de 60% de direitos econômicos do clube, isso é uma regra. Por quê? Porque esse é o controle que você tem sobre o atleta, é isso que vai fazer com que numa futura venda você consiga capitalizar o teu atleta. E esse é um trabalho a longo prazo. É claro que os resultados não são imediatos,
mas ter no nosso elenco 12 atletas que já treinaram com o Dudamel em um espaço de 15 dias, uma temporada, é algo que a gente tem que comemorar e faz parte desse projeto para que o Atlético tenha cada vez mais jogadores da sua formação no seu elenco principal. O Rui, quando você citava ali os treinadores que o Galo buscou nos últimos tempos, você deu nomes e a maior parte deles são estrangeiros, né? Citou o Rogério Ceni e a maior parte deles são estrangeiros. Então eu te pergunto, as características que o Galo busca, você acha que os treinadores estrangeiros, que você falou, Jesus, Sampaoli, Dudamel, eles têm mais do que os treinadores brasileiros na média? E por curiosidade, como é que foi a negociação com o Sampaoli? O que emperrou? O que exatamente não deu certo? Olha, Rizek, eu sinceramente acho que o local de onde o treinador nasceu, a sua origem cultural, ela não tem muito significado se ele não tem trabalho, se ele não tem conceitos muito claros. E eu acho que há uma tendência de se optar por treinadores que tenham conceitos um pouco diferentes, mas não dá para desconsiderar que o Brasil tem grandes treinadores, tem treinadores que já fizeram história, inclusive, no exterior. E essa movimentação, essa globalização do mercado de treinadores, eu penso que é algo que vai fazer com que todos cresçam. Dirigentes, diretores de futebol, os próprios treinadores. Eu tive o privilégio de conversar com o Jorge Jesus, bem antes dele ser contratado pelo Flamengo. E o que me surpreendeu nele, por exemplo, é que ele, à distância, conhecia tanto a nossa equipe, tanto os nossos problemas, as nossas virtudes, como se ele estivesse aqui ao meu lado. O mesmo eu senti com o Osório, o mesmo eu senti com o Dudamel, o mesmo eu tive muito claro com o Rogério Ceni. Então, eu acho que não tem a ver com o fato de ser estrangeiro, tem a ver com a forma de encarar o trabalho, o desafio que está posto, né? Não há mais espaço no futebol hoje para um treinador que não chegue às 8 da manhã no clube e saia às 8 da noite, né? O Dudamel, nesse período que esteve conosco, fez questão de ficar no CT, poderia ter ficado num hotel em Belo Horizonte com a sua equipe. Toda a sua equipe está, desde o início, desde a sua chegada, imersos no centro de treinamento do Atlético, da onde nós saímos de lá quase 10h30, 11 horas da noite, falando só sobre futebol. Então, eu acho que mais do que a nacionalidade, o que tem que se buscar hoje no futebol é esse perfil de profissionais que vivam o clube diariamente, intensamente, para ser competitivo, porque senão não tem como você rivalizar com grandes projetos que têm mais poderio econômico que nós. Ô Rui, para chegar no Dudamel, antes passou por um Wagner Mancini, passou por um Rodrigo Santana, o Mancini até com um aproveitamento bem abaixo do que foi o Rodrigo Santana. O Atlético foi um time que envelheceu, né? Teve dificuldades no ano passado, algumas escolhas difíceis até de entender. Em qual momento virou a chave para acontecer em 2019, para romper de fato com o que estava acontecendo e começar esse trabalho que parece que tem tudo para ser positivo agora nesse 2020? Ana, esse diagnóstico teve muito claro desde que eu cheguei, né? Mas você tem que saber diagnosticar e saber intervir, né? Nós sabíamos que fazer intervenções drásticas no meio de uma temporada, eu cheguei em meados de abril, é sempre muito complicado. Você tem contratos em vigor, você tem profissionais que estão estabelecidos no clube. Então, nós tínhamos feito o diagnóstico e por isso que buscamos esse perfil de treinadores que eu falei para vocês e que, por algum motivo, que a gente faz uma avaliação interna, disseram não para o Atlético. E isso também faz parte do nosso diagnóstico. Isso também fez com que nós nos voltássemos para avaliar o clube internamente e entender por que tantos profissionais, em algum momento, entenderam que não era aquela hora de estar no Atlético, né? Eu acho que também era uma forma de avaliar as coisas. E quando tivemos a virada do ano, a virada da possibilidade de uma intervenção mais plena, fizemos exatamente o que estava diagnosticado desde o início, né? O Rodrigo fica no Atlético porque ele era um profissional do clube, conhecia os jogadores, assumiu de forma interina, trouxe resultados, é inegável isso, fez um trabalho muito dedicado, faz questão de colocar isso, e foi mantido, ainda que numa condição de jovem treinador, numa sequência de derrotas que eu não sei se teria outro clube no mundo que manteria um treinador com a sequência de derrotas que o Rodrigo teve. Por quê? Porque nós, no nosso diagnóstico, nós tínhamos muito claro que o Atlético tinha que parar de fazer essas trocas tão frequentes de treinadores, às vezes até de uma forma incompatível com o desempenho que o profissional está tendo. E por isso que, embora muito criticados, e fomos muito criticados, principalmente o presidente e eu, nós mantivemos o Rodrigo, ainda que jovem, num período longo. Depois, a situação ficou sustentável, o Mancini vem para fechamento de um ciclo,
porque nós não podíamos começar um projeto e interromper, e ele sempre soube disso, e foi extremamente leal e competente naquilo que em algum momento nós nos propunhamos, que era manter o projeto em alto nível, um projeto de Série A, buscar uma classificação para a Sul-Americana, uma competição internacional. Claro que os resultados não foram aqueles que ele queria, que nós queríamos, mas de alguma forma se sabia que o 2020 seria o ano de implantação daquilo que tínhamos diagnosticado. Então, eu acho que mais do que protelar foi avaliar com muito cuidado o momento de fazer a intervenção, que é esse que nós estamos fazendo agora. Rui, e falando agora com o torcedor do Galo, principalmente, quais são os desafios para o clube em 2019, onde o Galo espera chegar nessa temporada de 2020, evidentemente, 2019 já passou? Olha, Rizek, falando para o torcedor do Galo, nós temos que ganhar títulos, né? Não adianta estar aqui na frente desse grande símbolo, nesse grande clube, me dirigindo aos torcedores e não adianta falar em planejamento, em readequação, se nós não tivermos muito claro que aqui no Galo tem que se conquistar títulos. E começa com o Campeonato Mineiro. Nós temos a obrigação de conquistar esse título, nós estamos muito cientes disso, pela nossa grandeza, pelo momento que vive o futebol mineiro. E nós temos a obrigação de, esse ano, performar nas competições de uma forma protagonista. Eu não posso prometer que nós vamos conquistar todos os títulos, seria uma leviandade e uma irresponsabilidade. Mas o que eu devo e posso prometer ao torcedor e a quem, de alguma forma, atua no processo de futebol, de que nós temos que ser protagonistas. O Atlético tem que voltar a ser o clube protagonista que sempre foi, e essa é a meta fundamental do nosso trabalho, conquistar os títulos imediatos, e é o título mineiro, é o principal deles nesse momento, mas fundamentalmente voltar a ser protagonista, porque isso é da grandeza do Atlético. Rui, obrigado pela entrevista, boa sorte, que o Galo tenha uma boa temporada e até a próxima. Foi muito boa a entrevista mesmo, e até a próxima aqui no Seleção. Obrigado, Rizek, um grande prazer e sempre é muito agradável estar com vocês participando do Seleção. Obrigado. A gente que agradece.